História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 11 de setembro de 910. Funda a Ordem de Cluny, ordem religiosa monástica católica. Guilherme I, o Pio, meu 35º avô, 9 vezes meu avô, Duque de Aquitânia, Marquês da Septimânia, Conde de Alvernia, de Berry, de Limoges, de Lyon e de Mâcon, fundador e benemérito da Ordem de Cluny, 5º avô de Guilherme I, primeiro rei de Inglaterra e 7º avô de Dom Afonso Henriques, Portugal Rex Primus. Guilherme I, o Pio, Duque de Aquitânia, Marquês da Septimânia e Conde de Alvernia, de Berry, de Limoges, de Lyon e de Mâcon, nasceu a 22 de março de 875 e morreu em Brioude, França, a 6 de julho de 918, era filho de Bernardo Pontevelu, Duque de Aquitânia e de Ermengarda de Chalon, neto paterno de Bernardo de Septimânia, Conde de Toulouse e de Duda, herdeira de Agen, e neto materno de Bernardo, Conde de Alvergne e de Liutgarda. Guilherme I da Aquitânia, também conhecido como Guilherme o Piedoso ou Pio, ou Guilherme de Alvergne, foi Duque da Aquitânia de 893 a 918 e Conde de Alvernia. Biografia. Guilherme I foi Marquês da Septimânia e Conde de Alvernia após a morte de seu pai. Foi Conde de Berry, de Limoges, de Lyon e de Mâcon. No ano de 893 deu guarida e proteção a Ébalo da Aquitânia e tomou-lhe o título e as propriedades, facto que contribuiu para que fosse um dos maiores senhores feudais da França medieval. Durante o seu governo, os seus territórios, tanto a Aquitânia como a Alvernia, sofreram grandes ataques e destruição por parte dos vikings, em 897, quando o rei de França, Odd I, pagou avultadas quantias aos vikings para que deixassem o Vale do Sena. Estes atravessaram então o Vale do Toulouse no ano seguinte, depois da morte de Odd I, foram além do Toulouse, sem que o novo rei de França, Carlos III, tivesse feito alguma coisa para os impedir ou para ajudar o Guilherme I. Dado o facto de um número elevado de vikings se ter instalado no Vale do Toulouse, os ataques destes aos territórios de Guilherme continuaram até que foi estabelecido o Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, assinado no outono de 911 entre Carlos, o Simples, e Rollo, chefe dos vikings. Entre os anos de 909 e 910 Guilherme I fundou a Abadia de Cluny, sob a ordem dos monges beneditinos, nomeando como abade Berne de Baum. Concedeu por doação à Igreja de Roma todos os direitos sobre a abadia e estendeu este direito a todos os mosteiros que se uniram à congregação cluniacense. Guilherme veio a morrer, sem deixar descendente varão direto, a 6 de julho de 918 na localidade de Brioude, pelo que os seus títulos nobiliárquicos de Duque de Aquitânia e de Conde de Alvernia ficaram para seu sobrinho Guilherme II da Aquitânia, o jovem, filho da sua irmã Adelaide. A Ordem de Cluny. A Ordem de Cluny foi uma ordem religiosa monástica católica que se originou dentro da Ordem de São Bento, na cidade francesa de Cluny, no chamado movimento monacal. A ordem nasce num momento delicado do século X, onde a própria Igreja Católica estava entregue ao materialismo e desta forma chamou novamente os homens à espiritualidade por meio de uma reforma monástica baseada na regra de São Bento com algumas modificações. Durante 200 anos, Cluny teve apenas 6 abades, sendo 4 deles canonizados, Odão, Odile, Mailo e Hugo de Cluny. Foi Guilherme I, o Pio, Duque de Aquitânia, Marquês da Septimânia e Conde de Alvernia, de Berry, de Limoges, de Lyon e de Mâcon, quem patrocinou e fundou a Ordem de Cluny numa celebração em Bourges a 11 de setembro de 910, dando o domínio de Cluny aos apóstolos Pedro e Paulo, ou seja, à Igreja Romana, para ali fazer um mosteiro com 12 monges. O mosteiro estava localizado no Mâconais. A proteção pontifícia assegurou a sua independência em relação ao poder local, secular e episcopal, concedendo-lhe privilégios ao longo do século X. É claro para todos os que têm juízo que, se a providência de Deus quis que houvesse homens ricos, é para que, fazendo bom uso dos bens que possuem de forma transitória, merecem recompensas que durarão para sempre. O ensino divino mostra, de facto, que é possível. Ele nos exorta formalmente a fazê-lo quando diz: a riqueza de um homem é o resgate de sua alma. Assim eu, Guilherme, Conde e Duque pelo dom de Deus, meditei cuidadosamente sobre estas coisas, e desejando prover minha salvação enquanto é tempo, julguei sábio, mesmo necessário, colocar em benefício de minha alma uma pequena parte dos bens temporais que me foram concedidos. Saibam, pois, todos aqueles que vivem na unidade da fé e na esperança da misericórdia de Cristo que, por amor de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo, entrego aos apóstolos Pedro e Paulo a propriedade do domínio de Cluny com tudo o que depende disso. Estas propriedades localizam-se no concelho de Mâcon. A doação ao papado visava sobretudo assegurar ao mosteiro a proteção e garantia da Santa Sé, respeitada na época, mesmo com poderes reduzidos. Guilherme, o Piedoso, quis assim impedir que qualquer domínio leigo fosse exercido sobre o mosteiro. Queríamos inserir neste ato uma cláusula em virtude da qual os monges aqui reunidos não estarão sujeitos ao jugo de nenhum poder terreno, nem mesmo o nosso, nem o de nossos pais, nem o da majestade real. Nenhum príncipe secular, nenhum conde, nenhum bispo, nem mesmo o pontífice da Sé Romana, pode apoderar-se dos bens dos ditos servos de Deus, nem subtrair uma parte deles, nem diminu-los,
nem trocá-los, nem dar-lhes lucro. Rogo-vos, pois, ó santos apóstolos e gloriosos príncipes da terra, Pedro e Paulo, e a vós, pontífice dos pontífices, que no trono da Sé Apostólica, excluís da comunhão da Santa Igreja de Deus e da vida eterna, pelo em virtude da autoridade canónica e apostólica que recebestes, os ladrões, os invasores e os saqueadores destes bens que com alegria e espontaneidade vos dou. Sede os guardiões e defensores deste lugar de Cluny e dos servos de Deus que ali habitam. História da Abadia de Cluny. Fundada em 910 por monges beneditinos, a Abadia de Cluny é um dos maiores mosteiros já construídos pela humanidade, dividindo-se arquitetonicamente em Abadia de Cluny I, Abadia de Cluny II e Abadia de Cluny III. A construção, que durou até o ano de 1131, foi feita numa reserva florestal doada pelo Duque da Aquitânia, Guilherme I, o Piedoso. Em Cluny, a liturgia era extensa e bela, em ambiente inspirador, refletindo a nova onda de piedade do século XI. Naquele período, a intercessão monástica parecia indispensável para alcançar um estado de graça, e os governantes competiam para serem lembrados nas orações dos monges beneditinos de Cluny. Para tal, doavam terras e generosas quantias em dinheiro que tornaram possível a construção da Abadia de Cluny, centro cultural muito importante naquela época. No auge da sua influência, no século XII, a Abadia de Cluny estava à frente de um império monástico de 10.000 monges. Os abades de Cluny eram quase tão influentes e poderosos quanto os papas, e 4 deles mais tarde se tornaram papas, inclusive. Em 1098, o Papa Urbano II, ele próprio um monge de Cluny, chegou a dizer que a Abadia de Cluny era a luz do mundo. Família e descendência. Guilherme I, o Pio, Duque de Aquitânia, era filho de Bernardo de Plantevelue, Duque de Aquitânia, Conde de Toulouse e de Ermengarda de Chalon, filha de Bernardo I, Conde de Alvernia. Guilherme I, o Pio, Duque de Aquitânia, casou com Engelberes da Provença, minha 35ª avó, 9 vezes minha avó, filha de Bosão V, rei da Provença e da Borgonha e de Ermengarda de Itália, filha de Luís II, imperador Sacro Império Romano Germânico. Do seu casamento terá havido um filho a quem foi dado o nome de Bosão. Este filho terá morrido antes do pai, tendo no entanto deixado também uma filha. Ermengarda de Aquitânia, casada com Rubaldo de Arles, Conde de Arles, meus 34º avós, 9 vezes meus avós, filho de Bosão de Arles e Avinhão.